Continuando nossos estudos sobre termologia, a gente vai falar sobre dilatação térmica. Vamos começar pela dilatação dos sólidos. Então, o fenômeno de dilatação térmica é o aumento das dimensões de corpos devido ao aumento de temperatura. Então, devido a este fenômeno, os trilhos de trem não são contínuos, pisos de cerâmica são fixados com espaçamento, as pontes possuem folgas entre os blocos de cimento e a gente já deve ter percebido isso no nosso dia a dia. O aumento da temperatura faz com que haja o aumento da agitação das partículas de um corpo. Desta forma, o aumento da velocidade faz com que as partículas se desloquem mais em torno de suas posições médias. Assim, as partículas se afastam mais umas das outras. O aumento de espaço entre as partículas provoca o aumento do volume. Então, conforme aumenta-se a temperatura de determinado corpo, as partículas ali presentes dentro desse corpo vão necessitar de maior espaço devido à maior agitação que elas vão ter. Então, elas vão aumentar a sua energia cinética e esse aumento da energia cinética vai fazer com que elas necessitem de maior espaço para se movimentar. Contração térmica. É o processo inverso da dilatação térmica. Quando a temperatura de um corpo é diminuída, ele sofre uma contração térmica. Por exemplo, os fios de redes de transmissão de energia elétrica, eles nunca são colocados de forma a ficarem sempre esticados entre um poste e outro. Sempre tem uma barriguinha aqui nesses fios para isso, para evitar aí que haja contração térmica e ocasione aí uma maior força de tração entre esses postes, vindo aí até talvez a derrubar um poste de fixação aí de linha de transmissão. Vamos lá, vamos começar pela dilatação linear. Nós vamos ver aí 3 tipos de dilatação: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. A dilatação linear é quando apenas uma dimensão é levada em consideração. Por exemplo, se a gente olhar essa barra aqui, vamos supor que ela seja uma barra de algum metal, feita por algum metal qualquer. Se a gente ver as dimensões dela, ela tem aqui, ó, comprimento, largura e altura, né? Só que o comprimento dela é muito maior do que a largura e do que a altura. Então eu posso levar em consideração, de acordo com a minha preocupação, apenas essa dimensão do comprimento. Então, a uma temperatura inicial, essa barra vai ter um comprimento inicial. Se eu oferecer um aumento de temperatura para essa barra, o que vai acontecer? Quanto mais eu aquecer essa barra, maior ela vai ficar. Então, a uma temperatura final, essa barra vai ter aumentado o seu tamanho, né? Então, ela vai ter um comprimento final, que eu chamei de L aqui. Então, se eu pegar o comprimento final e subtrair o comprimento inicial, eu vou ter o que eu chamo de dilatação linear, que é o quanto essa barra alterou aí o seu comprimento. Então, ΔL vai ser L menos L0. Aqui na imagem está escrito LI como inicial, mas eu gosto de usar o L0 para identificar o comprimento inicial. Então, esse comprimento, essa variação de comprimento, ΔL,
vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a variação do comprimento, maior vai ser a dilatação linear. E a gente consegue calcular ela como sendo ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, onde ΔL é a variação do comprimento, a dilatação linear, L0 é o comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação linear, ele é uma constante característica de cada material, então o aço vai ter um, o ferro vai ter outro, o alumínio vai ter outra constante, então vai depender do tipo de material. E ΔT é a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então aqui eu vou mostrar um quadro de coeficientes de dilatação linear para que vocês observem o quão diferentes são os coeficientes de dilatação para cada tipo de material. Então olha só, aqui o coeficiente de dilatação, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar ele por 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então a gente pode observar que a dimensão desse coeficiente alfa é bem pequeno, né? 10 a menos 5. Então, olha só, do aço é 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. O alumínio aumenta um pouquinho, 2,3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, são todos valores muito pequenos, né? Vou fazer um exemplo aí para a gente aplicar essa equação que a gente aprendeu aí. Então, olha só, uma régua metálica teve uma variação de comprimento de 1,16 milímetros ao passar de 20 graus Celsius para 98 graus Celsius. Calcule o comprimento inicial dessa régua. Dado alfa do metal, 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, vamos lá. Resolução. Eu sei que ΔL igual a L0 alfa vezes ΔT. O ΔL, ele me informou que é 1,16 milímetros. O L0 é o que a gente quer saber. O alfa foi dado como dado, 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E a variação de temperatura, eu sei porque ele me forneceu temperatura final e temperatura inicial. Variação sempre final menos inicial. Então, a gente tem que 1,16 milímetros vai ser igual a L0 vezes 1,87 vezes 10 a menos 3. Isolando o L0 vai ser igual a 1,16 sobre esse valor que está de cá, 1,87 vezes 10 a menos 3. E eu tenho que o meu comprimento inicial dessa régua metálica é de aproximadamente 619,66 milímetros, que me dá aproximadamente 62 centímetros. A dilatação superficial. A dilatação superficial, eu vou levar em consideração duas dimensões. Então, olha só, nesse caso, essa superfície aqui, a superfície vai ser uma área, né? Por exemplo, nesse objeto aqui, eu tenho duas dimensões relevantes, comprimento e largura. Quando eu forneço calor a esse sistema aqui, eu aumento a temperatura, consigo fazer variar a temperatura, fazendo com que haja o aumento, né, da área. E esse aumento dessa área a gente vai chamar de ΔS, variação superficial ou dilatação superficial. Então, ΔS vai ser o S menos o S0. Esse ΔS ele vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, quanto maior a variação de temperatura, maior a variação superficial, a dilatação superficial. E esse ΔS vai ser igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Então, a única coisa que mudou aqui foi que agora a gente está trabalhando com áreas, então eu expressei a equação em ΔS e S0 aqui. O coeficiente beta aqui, ele vai ser o coeficiente de dilatação superficial, né?
ele também é uma constante, e o beta ele é igual a 2 vezes o alfa. E o ΔT é a variação de temperatura. Então vamos a um exemplo. Considere uma chapa plana, extremamente fina, formada por uma liga metálica cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Se a temperatura inicial da chapa é de 25 graus Celsius, para qual temperatura devemos elevar essa placa para que sua área sofra um aumento de 5%? Então vamos lá, resolução. ΔS é igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Então, ΔS vai ser igual a S0 vezes o beta, que é 2 vezes o alfa, porque ele me deu aqui o coeficiente de dilatação linear. Ficar atento aí aos problemas, porque na maioria das vezes eles informam a dilatação linear. Então, o ΔS que eu quero é de 5% de aumento, então é 5% a superfície inicial, que vai ser igual a S0 vezes 2 vezes alfa vezes ΔT. Então, agora é só substituir os valores que já estão informados no enunciado. 5% é 5 sobre 100, o S0 eu cortei com S0 aqui. Me sobrou 2 vezes 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, que é o alfa, vezes o ΔT. Então, esse ΔT, após resolver essas relações aqui, vai ser de 500 graus Celsius. Mas ele não está me pedindo o ΔT, está me pedindo a temperatura final, né? Então, ΔT é T menos T0. O T0 a gente sabe que é de 25 graus Celsius. Então, a temperatura final vai ser de 500 mais 25, que vai ser igual a 525 graus Celsius. Passando aí para a dilatação volumétrica, a gente vai levar em consideração agora 3 dimensões. O ΔV vai ser igual a V menos V0. Ainda não apareceu aqui para mim a figura da dilatação volumétrica, que devia ter aparecido, que é essa aqui. Então, as animações aqui vão estar erradas. Deixa eu arrumar aqui enquanto... Pronto, agora a gente pode retomar. Então, assim, a dilatação volumétrica, a gente vai ter um objeto cujas 3 dimensões vão ser levadas em consideração. Por exemplo, esse cubo, a gente tem comprimento, largura e altura, né? A gente pode definir como eixo X, eixo Y e eixo Z aqui. Quando há o aumento de temperatura, vai haver a variação de volume, que a gente chama de ΔV. Então, o ΔV vai ser V menos V0. O ΔV ele é diretamente proporcional a ΔT. E o ΔV vai ser igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Então, todas as equações têm a mesma carinha, né? Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica têm a mesma carinha, né? Onde esse gama é o coeficiente de dilatação superficial e é uma constante equivalente a 3 vezes o valor do alfa, que é a dilatação linear. Dilatação de um sólido oco. Então, um sólido oco, não maciço, ele sofre dilatação térmica
da mesma forma que um corpo maciço do mesmo material. Então, o volume interno ele vai aumentar com a elevação de temperatura. Então, para a gente fazer esse cálculo de dilatação térmica de um sólido oco, a gente leva em consideração como se não fosse oco. Então, vamos lá. Exemplo. Uma esfera de aço que possui volume de 50 centímetros cúbicos está em equilíbrio térmico com uma mistura de gelo fundente a 0 graus Celsius. Calcule seu volume quando sua temperatura estabiliza com uma mistura de água fervente a 100 graus Celsius, tendo como dado o alfa do aço igual a 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, olha só, resolução. A gente tem que ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. A gente sabe que o gama é 3 vezes o alfa e que o ΔV é V menos V0 e ΔT T menos T0. Então, a gente tem V menos V0 que a gente tem, que foi informado no enunciado, 50 centímetros cúbicos. V0 está aqui de novo, 50 centímetros cúbicos, vezes o gama, que é 3 vezes o alfa, 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Vezes quem? Vezes o ΔT, que é T menos T0, que é 100 menos 0. Então, a gente vai ter que V menos 50 centímetros cúbicos vai ser igual a esse produto aqui que deu 0,225 centímetros cúbicos. Então, o volume final vai ser de 50,225 centímetros cúbicos. E aqui a gente termina a aula de hoje. Para a próxima aula, a gente vai ver aí a dilatação dos líquidos.